Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, neste vídeo vamos trazer aí a história da incrível entidade chamada Maria Mulambo. Sim, aqui no canal já falamos sobre Maria Mulambo das Almas. Estaremos trazendo para você que não sabe uma sequência, com as histórias da falange de Maria Mulambo. Neste vídeo aqui, pessoal, iremos trazer apenas a história de Maria Mulambo, sem nenhuma outra denominação. No caso, Maria Mulambo, conhecida como a chefe da falange. E depois iremos trazer Maria Mulambo da Encruzilhada, entre outras. Então é muito importante que você acompanhe o canal se inscrevendo aqui. E uma coisa que a gente tem que ressaltar, pessoal, é para que as pessoas tirem da mente esse estereótipo de acharem que as pombogiras foram rainhas, princesas, viveram na Europa, porque não é bem assim que funciona com todas as entidades. Tendo em vista que uma vez, as entidades elas fazem parte da nossa ancestralidade, e muitas dessas entidades eram escravas e até mesmo pessoas comuns. Porém, muitas pessoas por ego, enfim, acabam imaginando e acreditando que as pombogiras, todas elas eram rainhas, outras eram somente prostitutas, e por aí vai indo. E não é bem assim que funciona, tá certo? Então vamos deixar o ego de lado e vamos realmente compreender a fundo quem foi o nosso ancestral ou a nossa ancestral. E mais uma vez lembrando, acompanhe o nosso canal, pois estaremos trazendo uma sequência falando sobre a histórias da falange de Maria Mulambo. E nesse vídeo, sem mais delongas, vamos trazer aqui a história da pombogira Maria Mulambo, a chefe de falange. Vamos lá. Então, pessoal, para quem não sabe, Maria Mulambo, ela foi nascida e criada aqui no Brasil. Sim, isso mesmo. Ela viveu no estado de São Paulo, próximo à capital. O seu pai era um senhor de engenho muito poderoso na época, na qual acabou tendo um envolvimento amoroso com uma escrava da fazenda. Consequentemente, Maria Mulambo nasce deste amor. Sim, pessoal, era um amor, era um dono de engenho, dono de fazenda, dono de escravos que se apaixonou por uma escrava. A sua mãe, infelizmente acaba morrendo muito cedo, ainda quando Maria era pequena. Então, desde a sua infância, ela foi criada, cuidada pelo seu pai, no qual a tratava super bem, apesar de Maria ser uma mulher mestiça, ou seja, mulata, filha de branco com negro. Além disso, ela era linda, tinha uma pele mulata e cabelos longos. Lembrando que o seu nome era o mesmo de sua mãe, nome dado pelo seu pai, que apesar de ser um homem branco, amou intensamente a sua mãe, que era uma escrava. A infância de Maria Mulambo, pessoal, foi uma infância até muito boa, por assim dizer. Ela vivia sob os cuidados de seu pai e todos a adoravam, a não ser, é claro, os brancos da região, que apenas a suportavam, pois Maria tinha a pele escura e não era bem vista por estas pessoas, no caso, os brancos. Porém, em meio aos escravos, Maria era conhecida como a princesinha dos escravos, pois vamos dizer assim, que desde muito nova, Maria lutava pelos mesmos, ou seja, ela lutava pelos escravos, como também os ajudavam em todos os sentidos. Porém, é claro, o tempo se passa e o seu querido pai acaba falecendo. Até então, o que podemos dizer é que seu pai acaba falecendo por uma forte infecção, causada por um grande corte que ele havia sofrido enquanto cuidava do gado da mesma fazenda. Pois bem, esse ocorrido fez com que Maria herdasse tudo de seu pai, todas as riquezas, pois ela era a única filha daquele homem. Quando ela completa seus 20 anos de idade, pessoal, ela conhece um jovem com a sua mesma idade. Um homem bonito, de pele branca, porém
muito pobre. Não demorou muito para que ambos se casassem e formassem uma família. Agora, aquela grande fazenda, aquele grande casarão, era comandado pelo esposo de Maria, que até então, parecia ser um rapaz humilde, simples e tratava muito bem os escravos, apesar de ser um homem branco. Maria, neste período, já pensava em engravidar, pois acreditava que tinha encontrado o seu verdadeiro amor. Mas isso era apenas uma ilusão. Vamos lá para o ocorrido. Em um certo dia, Maria resolve ir até a cidade para resolver algumas coisas. Mas ao retornar para sua casa, ela foi proibida de entrar pelos capangas da fazenda. Seu marido, que se chamava Henrique, havia passado todos os seus bens para o seu próprio nome e alegou que nada daquilo pertencia mais a Maria. Por mais que ela tenha lutado para tentar resolver esse problema, gente, infelizmente não conseguiu. Porque, querendo ou não, era uma mulher negra contra um homem branco. E, infelizmente, Maria acabou sendo abandonada e sem nada. Perdeu a sua própria riqueza. Mas é claro, Maria pelo menos não era uma escrava, apesar de sua cor. Mas isso não adiantaria, pois ela não tinha condições para sobreviver. E a única coisa que sobrou foi se tornar uma pedinte. Maria vivia arrasada, lembrando de seu amor que a havia enganado, a iludido. Ela ficava sentada em uma calçada, pedindo ajuda e dinheiro, até mesmo alimentos, para aqueles que passavam por ali. Suas roupas, que eram belas, lindas, se encontravam sujas, rasgadas e até mesmo fedidas. Infelizmente, essa era a vida de Maria. Porém, um dia tudo muda. Uma mulher muito bonita, ao passar naquela calçada, percebe que Maria é uma jovem muito bonita e diz que aquele não era o lugar para ela. Assim, essa moça lhe faz uma proposta, dizendo assim: moça, tu és muito linda. Não merece ficar aqui jogada, pedindo para poder sobreviver. Eu sou dona de um grande cabaré. Se desejar, pode vir comigo. E assim, lutar para ter uma vida digna na qual você merece. Maria, é claro, rapidamente aceitou a proposta, pois ela ainda tinha um sonho. Ela pensava em conquistar a sua própria riqueza e assim novamente reatar o seu relacionamento. Sim, pessoal, isso mesmo. Ela queria novamente reatar o seu relacionamento. Mesmo já tendo sido enganada uma vez por aquele homem, ela ainda continuava o amando. É isso aí. Mas enfim, com isso, Maria aceitou a proposta, o tempo se passa, e além de Maria conseguir muito dinheiro, ela também havia adquirido muita fama na região. Se tratava de uma linda mulata, ela facilmente conquistava a atenção de todos que iam até o cabaré. O seu ex, Henrique, ao ficar sabendo da fama de Maria, resolveu conferir com os seus próprios olhos, indo até aquele famoso cabaré. E ao chegar, ele se depara com Maria, aquela mulher que um dia estava em uma calçada toda suja e rasgada. Porém, agora estava elegante, bem vestida e com uma beleza que encantava os olhos de quem via. Seu ex-marido resolve conversar com Maria. Ele pede desculpas a ela e imediatamente Maria aceitou. É claro, gente, pois ainda ela o amava. Logo em seguida, ele pede para que ela, o encontrasse depois do expediente do salão, ou seja, depois ali do horário do cabaré. Maria
sem pensar duas vezes, aceitou, é claro. Então, quando o salão fecha as portas, né? Nesse dia, Maria não havia aceitado nenhum cliente, pois estava na esperança de reencontrar o seu grande amor. Então, ela sai pela madrugada, vestindo um capuz todo escuro, né, e vai para o encontro do seu amado. Ao chegar em uma encruzilhada, ela se depara com Henrique, o seu ex-marido, no qual já estava Lily esperando. Quando ela se aproxima, Henrique saca uma faca da cintura e, em um golpe certeiro, atinge Maria, dizendo o seguinte: você foi a mulher mais linda na qual me envolvi. Não aceitarei que homem nenhum venha te possuir. Se você não é minha, não será de mais ninguém. Maria acaba caindo no meio daquela encruzilhada e falecendo ali mesmo. Seu ex-marido foge em direção ali ao seu grande casebre. No dia seguinte, quando reencontram o corpo de Maria, a dona do cabaré ainda diz para todos que Maria havia morrido por amor, um amor não correspondido. Ao chegar no plano espiritual, Maria se encontrou confusa e com um grande remorso pelo ocorrido. Porém, o seu espírito era evoluído e já tinha passado por várias reencarnações. Sendo assim, adentrou a Falange das Marias, se identificando agora como Maria Mulambo, uma mulher que conhece as dores do amor e a podridão humana. Seu nome Mulambo se deu não pelo fato de representar a sujeira ou algo imundo, mas sim pelo fato da própria entidade conhecer a sujeira humana e atuar no mais íntimo de cada ser. No plano espiritual, Maria Mulambo é respeitada por trabalhar no auxílio dos doentes de espírito e nos escravizados da própria alma. Como foi dito, Maria, esta entidade, já teve várias outras reencarnações. Maria também é conhecida por ser uma poderosa bruxa e feiticeira, pois em muitas de suas passagens conheceu o segredo do ocultismo e da magia. A sua ligação com a cor roxa e preta se dá pela forte ligação, é claro, que ela tem com os espíritos e com o íntimo de cada ser. Tá aí, pessoal. Essa foi um pouco da história de Dona Maria Mulambo, uma história triste, mas que faz a gente refletir bastante, né, sobre em quem devemos confiar, né? Eu tirei isso de exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado, é claro. Se chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar e deixar nos comentários o que achou. Agora a gente vai falar um pouco sobre a entidade, né? Cores de velas, como ela trabalha. Então não esquece de continuar acompanhando. E agora, se você quiser saber coisas sobre a entidade, sua forma de trabalho, né, já comenta aqui abaixo. Pois bem, pessoal, quando ela se manifesta dentro dos terreiros de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, ela tem um costume de se utilizar de belos e longos vestidos, normalmente dando preferência para a cor roxa e preto. Normalmente é uma entidade bem dançante e alegre. A sua gargalhada ecoa dentro dos terreiros. Ela traz consigo a alegria, na qual um dia lhe foi tirada. Suas cores de velas podem ser o preto, roxo e vermelho. Isso também pode variar conforme cada doutrina e cada falange desta entidade. Em algumas manifestações, é comum vermos a utilização de uma vela escorada no peito e a utilização também de uma vassoura, elementos no qual traz um forte simbolismo. A vela no peito traz uma forte ligação com a magia que a própria entidade carrega, além de simbolizar a própria luz da entidade. Já o uso da vassoura
em algumas manifestações, pode trazer vários significados também, entre eles, limpeza. Um dos instrumentos que Maria utiliza, é claro, em seus trabalhos. Faz também se o uso de cigarrilhas e de bebidas, sendo essas bebidas as mais variadas possíveis. Normalmente, bebidas mais doces e finas, como por exemplo champanhe. Além disso, é comum vermos a utilização de outros adornos pela entidade, como brincos, colares e pulseiras. As suas oferendas são oferendas tradicionais de Pombogira, E algo comum é a utilização de rosas ofertadas a esta entidade. Já o seu campo de atuação é em todo e qualquer lugar ou ambiente, seja no cemitério, nas matas ou até mesmo em cachoeiras. Porém, o mais tradicional seria a encruzilhada. Lembrando que esta encruzilhada pode ser aquela encruzilhada fêmea de T ou a encruzilhada macho, a encruzilhada tradicional. O melhor dia para agradar esta entidade é o sábado, ou então a segunda-feira, dia respectivo à força dos Exus e Pombogiras. Já o seu horário é pela madrugada, independente de qual hora seja. O certo deve ser na madrugada. É muito comum também as pessoas ligarem esta entidade a orixá Nanã, devido à comum utilização da cor roxa. Porém, o que entendemos é que Maria Mulambo pode trabalhar na vibração de qualquer orixá. Isso irá variar conforme qual tipo de trabalho ela esteja realizando. Então, é isso, pessoal. Um pouco sobre a história de Maria Mulambo. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Só para lembrar vocês, se a gente trouxe a história aqui de Maria Mulambo, no vídeo futuro estaremos trazendo as características dos médiuns que trabalham com Maria Mulambo. Então, acompanhe, porque será que você tem alguma característica desta entidade? Então não esquece de se inscrever aqui no canal. Mas enfim, pessoal, é isso. Eu espero que todos tenham gostado, Até o nosso próximo vídeo. E Laroye, Pombogira, Maria Mulambo.